Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer os 3 passos da oração. Primeiro passo, se colocar na presença de Deus, tomando consciência da presença de Deus. O segundo passo, a entrega de si. Entregue pensamento, sentimento, intenção. Entregue tudo a Deus. E no terceiro momento, peça a graça de hoje. Nesta semana nós vamos meditar a presença de Jesus na igreja. E vamos pedir a graça de reconhecer Jesus na igreja. Que eu redescubra a presença de Jesus na igreja. No dia de hoje nós vamos meditar a presença de Jesus no partir do pão, na Eucaristia. Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhe como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez com que se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com ele estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Meus irmãos, nós já sabemos como rezar. Nós vamos ler esse texto com muita calma, parando em cada palavra que a gente for tocado e conversando com Deus sobre cada palavra que nos tocar. No início você pode compor a cena, imaginar a cena. Se coloque na cena, como se você estivesse ali, nesse momento, junto com os discípulos de Emaús e Jesus. E vá passando, versículo a versículo, com muita calma. Alguns pontos a gente poderia hoje tomar para a nossa meditação. Primeiro, a ideia do passado e do presente. Eles, por 3 vezes, eles usam o verbo no passado. O passado é muito forte para eles. No versículo 14, eles
diz o evangelista que eles iam conversando sobre o que tinha se passado. No versículo 19, eles dizem, ele era um profeta poderoso. E no versículo 21, eles dizem, nós esperávamos que fosse ele quem iria restaurar o reino. Só que aqui nós temos a esperança brotando. Melhor, nós temos o desespero, a falta de esperança brotando. Quando ele diz assim, e além disso, hoje é o terceiro dia. Ou seja, eles estavam ali, parece que querendo ver o cumprimento da promessa de Jesus do seu jeito. Então, eles estavam esperando que Jesus fosse restaurar o reino. Eles diziam, ele era um profeta poderoso, ou seja, já passou, não é mais. Eles diziam, estavam falando sobre tudo que tinha se passado. E eles não conseguem atualizar a palavra. Eu consigo atualizar a palavra. Diante da palavra de Deus, eu consigo trazer para mim. Eu consigo crer na palavra, então hoje a gente pode meditar isso. Deus, para mim, é um personagem do passado ou é do presente? A minha fé se baseia no passado ou no hoje de Deus? Os meus olhos estão abertos para ver Deus presente na minha vida, em cada situação? Ou os meus olhos estão trancados e eu só consigo enxergar o que eu quero enxergar? Quantas vezes a gente só enxerga o que quer enxergar? Eles enxergam Jesus em 3 situações. Primeiro, eles enxergam Jesus quando Jesus parte o pão. É o símbolo da Eucaristia. Mas, para que eles reconhecessem Jesus no partir do pão, eles fizeram 2 coisas. Primeiro, eles convidaram o forasteiro para vir à sua casa. Acolhimento. E eles escutaram. Então, é no acolhimento, na escuta da palavra e na partilha, com esses 3 elementos, eles conseguem reconhecer Jesus. A gente só consegue reconhecer Jesus quando há acolhimento, escuta da palavra e partilha. Eucaristia é isso. Eucaristia é acolher, escutar e partilhar. Se faltar um desses elementos, a Eucaristia não existe. Como é que está a minha participação na Eucaristia? Qual desses 3 elementos, do acolher, do escutar e do partilhar, eu preciso melhorar? Eu realmente tenho acolhido de verdade, escutado de verdade, partilhado de verdade? E por fim, eles dizem, sim, o Senhor verdadeiramente ressuscitou. Eu creio na ressurreição, eu testemunho a ressurreição. De que modo eu percebo que Jesus está vivo na minha vida e na vida da comunidade? Quais são os sinais que eu vejo Jesus vivo e que eu transmito da vida de Jesus? Vamos meditar sobre esses pontos, não esquecendo de que no final a gente fica em silêncio, contemplando Deus e anota tudo no nosso caderno. Para terminar a oração de hoje, nós podemos rezar o Salmo de hoje, o Salmo 15, terminando a nossa oração. Então, fique com Deus agora que o vídeo termina. É agora que a oração deve começar. Então, terminando o vídeo, comece a sua oração. Então, fique com Deus, uma boa oração e até a próxima oportunidade.